Galera, infelizmente, aos 67 anos faleceu George Pérez, um dos maiores nomes das histórias em quadrinhos, tanto para Marvel, quanto para DC Comics, quanto para cultura pop em geral, e este aqui é um vídeo de homenagem do Zenkai. Bora lá! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Nan que tá falando. Galera, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Zenkai para fazer um tributo aí, uma homenagem a este cara aí que nos deixou no dia de hoje, dia 7 de maio de 2022, aos 67 anos, depois de uma longa batalha contra um câncer pancreático. George Pérez, uma das maiores lendas das histórias dos quadrinhos. Mas antes de começar, já peço para você, por gentileza, deixar aí o seu like, que é extremamente importante aqui pro Zenkai. Se inscrever no canal, que é mais importante ainda, clicando no sininho de notificações para que o YouTube possa te informar todas as vezes que surgir vídeo novo aqui no canal, beleza? Dito isto, bora lá falar um pouquinho da história, importância e relevância de George Pérez. Bom galera, e para quem não sabe, George Pérez ele tem origem porto-riquenha, digamos assim, mas ele nasceu em 1954 em Nova York, e desde pequenininho ali a vida do George Pérez ela já não era muito fácil ali com os pais dele, mas ele já tinha um grande sonho que era desenhar, cara. O George Pérez em algumas entrevistas diz que ele costumava fazer desenhos em papel de pão, por exemplo, e ele tinha na cabeça dele que ele queria trabalhar de alguma forma com desenhos, não necessariamente em histórias e quadrinhos e tudo mais, mas ele sabia que esse era o grande sonho dele. E então foi ali nos anos 70 que profissionalmente o George Pérez ingressou aí na indústria. Ele era assistente ali do artista Rich Buckler, que foi conhecido por ter criado o personagem Deathlock. E foi justamente através desse personagem que o George Pérez fez a estreia dele ali na Marvel, na revista Astonishing Tale número 25, no qual ele desenhou 2 páginas aí do personagem Deathlock. E logo em seguida o George Pérez já foi trabalhar na revista The Deadly Hands of Kung Fu para fazer histórias ali do Shang-Chi, mais ainda diretamente no que diz respeito à história ali dos Filhos do Tigre. E, inclusive ajudou a criar o personagem Tigre Branco, que é o primeiro super-herói da Marvel de origem hispânica, e, diga-se de passagem, ele é porto-riquenho. E eis então que em 1975 George Pérez ele entra no time de quadrinistas principais, digamos assim, da Marvel, porque ele apenas assumiu a revista dos Vingadores, cara, começando ali na edição 141 até a edição 202. E durante, pessoal, essa passagem dele aí pelos Vingadores, nós tivemos aí boas sagas, como por exemplo a saga de Korvac, na qual ele inclusive apresenta a formação original ali dos Guardiões da Galáxia. Além disso, galera, para não deixar passar, na edição 196 da revista dos Vingadores, ele introduz ali o personagem, o Treinador, que apareceu recentemente ali no filme da Viúva Negra e com certeza vocês assistiram. E além disso, galera, o George Pérez também fazia participações, ele cooperava ali nos quadrinhos, por exemplo, do Homem-Lobo, do Quarteto Fantástico e, claro, dos X-Men. Dando sequência em sua carreira, o George Pérez acabou recebendo um convite da DC Comics para trabalhar na editora e ser ali um dos desenhistas principais, né, da grande DC Comics, e ele acabou, cara, tendo ali a bênção, o privilégio de trabalhar ao mesmo tempo para as 2 maiores editoras de histórias em quadrinhos de super-heróis de todos os tempos. E o que a gente pensa? Poxa, ele trabalha ali com os Vingadores, né, cara, na Marvel, então provavelmente ele vai pegar um trabalho um pouco mais tranquilo na DC Comics, porque afinal de contas, galera, se vocês não sabem, um cara que ele pega um trabalho como Vingadores dentro dos quadrinhos, principalmente naquela época, era meio que furada, porque tipo assim, ele tem que apresentar vários personagens dentro de uma página só e ele acaba ganhando a mesma quantidade, ele ganhava por página, então não importa se ele vai encher de personagens uma página ou não, o valor é o mesmo. Mas não, meu amigo, o nosso querido George Pérez, ele iniciou nada menos do que nos quadrinhos da Liga da Justiça da América, iniciando ali no volume 195, e você imagina, cara, ele trabalhava tanto para Marvel e para DC, fazendo o grande grupo de super-heróis das 2 editoras. De um lado ele fazia Vingadores e do outro ele fazia a Liga da Justiça. Porém, em 1980, galera, ele cria, digamos que assim, uma das equipes de super-heróis mais queridas e que fez muito barulho e faz até hoje, que são os Novos Titãs. Exatamente, George Pérez é o criador dos Novos Titãs, galera, que é uma série incrível que fez muito sucesso ali na década de 80, faz bastante sucesso até hoje, e inclusive você já deve ter visto essa série aí dos Titãs, ou no Netflix, ou em algum canal de televisão, ou na HBO Max, enfim, cara, criação do George Pérez.
Pérez. Aí você imagina, cara, como que era trabalhosa a vida ali do George Pérez, porque, cara, ele simplesmente desenhava Vingadores, ele desenhava Liga da Justiça, ele desenhava os Titãs, que são quadrinhos de grandes equipes, cara, onde ele precisa ali ter um tempo monstruoso. Então é óbvio que uma hora ou outra ele ia ter que abrir mão de alguma coisa, porque apesar dele ser um super desenhista, ele não era o Super-Homem. Então ele acabou abrindo mão ali dos Vingadores e passou a trabalhar mais com a DC Comics. E foi trabalhando com a DC Comics que em 1985 George Pérez trabalha no que pra mim, eu não diria que é a sua obra-prima, mas com certeza acho que o trabalho mais trabalhoso que ele já teve, que se chama Crise nas Infinitas Terras, cara, que foi um grande arco ali da DC Comics para consertar, digamos assim, todo aquele monte de universo que ela tinha criado, para finalmente então fazer as coisas se ajustarem, e só um cara com a genialidade do George Pérez para conseguir desenhar tanta coisa, conseguir diferenciar mesmas versões de personagens de universos diferentes numa salada, cara, de super-heróis, de personagens da DC Comics, que sinceramente é uma história que é uma bagunça, mas o trabalho do George Pérez é simplesmente incrível, e foi nessa história que ele criou uma das capas mais memoráveis da história das histórias em quadrinhos, que é essa aí que vocês estão olhando agora, que é o Superman segurando a Supergirl no colo, desesperado por ela ter sido morta. E a história, galera, das Crises das Infinitas Terras, ela veio para arrumar ali os universos da DC Comics para então ter um novo início. Por exemplo, o John Byrne acabou ficando com o Superman ali na história do Homem de Aço, o Frank Miller acabou trazendo Batman ano 1 para nós, recontando a origem do personagem, assim como foi com o Superman de John Byrne, e o George Pérez ficou com a Mulher Maravilha. E o legal dessa retomada da Mulher Maravilha pelas mãos do George Pérez, pelo menos pra mim, é que ele foca bastante ali em todo o quesito de mitologia grega, que eu curto pra caramba, o que eu acho que combina bastante com a personagem e traz um gostinho a mais ali para toda a obra envolvendo a Mulher Maravilha. E assim, galera, o George Pérez trabalhou ali com a Mulher Maravilha na DC Comics até 1992, que foi quando ele retorna para a casa das ideias, para Marvel, chegando com os 2 pés no peito, trazendo para nós a sua maestria mais uma vez numa reunião incrível de equipe na HQ Desafio Infinito, nos mostrando ali o Thanos com a sua manopla do infinito, todos os Vingadores ali, todos os personagens da Marvel lutando contra o Titã Louco, simplesmente num trabalho tão bom quanto o que ele fez ali em Crise nas Infinitas Terras. E mais uma vez ele mostra aqui nessa história em quadrinho porque que ele é o rei das equipes de super-heróis, das grandes equipes de super-heróis. Desafio Infinito é uma das melhores histórias da Marvel, nem preciso dizer para vocês, né, que foi a saga responsável ali em relação à adaptação da primeira grande fase ali da Marvel, né, que culmina ali com o final do Thanos. Apesar da história em quadrinhos ela ter um pouquinho de diferença, porque aqui nos quadrinhos o Thanos ele quer meio que agradar ali a sua amada morte. Mas, cara, olha só o retorno desse cara pra Marvel, como que foi em grande escala. Porém, vamos fazer justiça, ele desenhou aqui até o volume 4, daqui pra frente foi um link continuou, mas isso não tira todo o mérito e grandiosidade do nosso querido George Pérez. E aí, galera, depois de tantos anos trabalhando com equipes de super-heróis ali, tendo que desenhar páginas e mais páginas com toneladas de personagens, o George Pérez decidiu então pegar ali uma coisa um pouco mais tranquila para ele descansar, e ele escolhe justamente o Hulk na saga Futuro Imperfeito, que é uma das sagas mais interessantes do Hulk, que mostra ali o tal do futuro pós-apocalíptico, com a famosa imagem aí do Hulk velho e tudo mais, barbudão, cabelo branco, fortão, governando a cidade de distopia. Então depois disso, galera, o George Pérez ele acabou focando ali em alguns trabalhos mais autorais, digamos assim, como a Crimson Plague, que ele lançou ali pela Image, e a Sex and Violence, que também acabou não fazendo muito sucesso, mas ali em 1997 não teve jeito, o grande mundo ali dos super-heróis acabou retornando e ele volta então a desenhar a primeira equipe da qual ele desenhou de verdade, que é os Vingadores, que ele assumiu ali de 1997 até 2000. Inclusive foi nesse período que a gente acaba conhecendo um tal de Ultron, um robozão grandão que acabou destruindo um país europeu. Onde será que a gente já viu isso mesmo? Pois é,
Aí o que acontece, galera? Ali na década de 80, o George Pérez ele estava envolvido tanto com a DC Comics quanto com a Marvel, e os fãs estavam pedindo tanto, cara, por um crossover entre Marvel e DC Comics que quase rolou, cara. Mas a Marvel e a DC Comics acabaram brigando e acabou não dando certo. Porém, o que é do homem o bicho não come, e em 2004 finalmente temos o lançamento aí de Liga da Justiça e Vingadores, num quadrinho onde essas duas equipes estão juntas. E adivinha quem foi escolhido para desenhar? É claro, o rei das equipes de super-heróis, George Pérez, cara. Numa das histórias mais marcantes da história dos quadrinhos. Vamos dizer assim que o roteiro ele é um pouquinho fraco e tudo mais, é aquela historinha de que algo acontece para que as equipes lutem entre si, mas você tem aqui confrontos épicos, cara. Você tem Batman versus Capitão América, por exemplo, você tem Superman contra Thor, você tem, caramba, Aquaman contra não sei quem, é muita batalha épica e uma das cenas mais incríveis, ou melhor, uma das páginas mais fantásticas da história dos quadrinhos, que é o Superman empunhando aí o martelo do Thor, o Mjolnir, e o escudo do Capitão América no momento épico. E é isso aí, galera, eu mostrei aqui pra vocês só um pouquinho de George Pérez, cara. Tem tanta coisa pra falar desse cara, tantas histórias incríveis aí que ele trouxe, tantos desenhos épicos, tantas capas lendárias e tudo mais, e infelizmente ele nos deixou neste dia 7 de maio de 2022, após uma longa batalha contra o câncer. Há alguns meses o médico falou pra ele que ele tinha cerca de 6 meses a 1 ano de vida, e ele decidiu, ao invés então de seguir aquela vida dolorosa em hospital, ficar com a família dele e fazer o máximo de eventos possíveis para se despedir de todos os seus fãs. Então, com isso, o Zenkai diz muito obrigado, Sr. George Pérez, por toda a diversão, e onde quer que você esteja, grande abraço. Falou!